Planejamento semanal. Vamos às últimas informações importantes para que você possa aprender o passo a passo de um planejamento semanal. Primeiro, é o planejamento de rotina. Toda semana você deve planejar, certo? Lembrando, já falei isso em outros vídeos, vou voltar a repetir. Se alguém me parar na rua, me abordar e falar assim, Gustavo, me dá só uma dica de planejamento de tempo, só uma dica de gestão do tempo, só uma dica para que o meu tempo dure mais, eu daria essa. Planeje sua semana antes dela começar. Toda semana que você começa com ela previamente planejada, vai ser mais produtiva para você do que uma semana que começa sem planejamento. O planejamento semanal ele deve ser uma rotina. Toda semana deve ser realizado. Continuando, ele tem foco em quê? Na execução. Lembrando, planejamento de longo, médio, curto e curtíssimo prazo. Planejamento semanal é o de curto prazo. O foco dele é em execução. O foco dele é em tarefas e compromissos. Olhar para aquela minha semana, ver dentro daquele meu planejamento semanal que compromissos eu agendei, ver se eu vou mantê-los, se eu já vou reagendá-los ao fazer o próprio planejamento, certo? E olhar para a minha lista de tarefas, o meu funil de tarefas e ver qual eu vou tirar do funil e vou colocar naquela semana. Vou criar aquela lista daquela semana e ali eu vou partir para a execução. Então, o foco do planejamento semanal é um foco em execução. É um foco no que eu vou fazer e no que eu vou comparecer ao longo daquela semana. Terceiro item, a semana é a melhor unidade de tempo para planejar. Já falei isso com vocês também. A semana é uma trama completa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu pego esses 7 dias, cada um deles tem uma natureza bastante diferente dos outros e eu consigo fechar um ciclo completo. Tem mês que tem 30, outro mês tem 31, tem mês com 28, tem mês com 5 semanas quase, tem mês com 4 semanas. Então eu tenho ali, no mês, de um mês para o outro, uma variação. O mês de julho, por exemplo, tem férias escolares, o mês de dezembro e janeiro também. Então tem uma variação de mês a mês. As semanas, em geral, não. As semanas eu tenho muito menos variação e aí ela acaba sendo a melhor unidade de tempo para planejamento de execução, certo? Para planejamento de rotina. Quando que eu devo fazer meu planejamento semanal? Essa é uma grande pergunta. Antes dela começar. Você deve planejar a sua semana antes dela começar. A minha semana, em geral, começa na segunda-feira, certo? A semana de trabalho, em geral, começa na segunda-feira e aí a segunda-feira acaba sendo o teu último momento para planejar a semana. Então, eu diria que uma boa janela para você planejar a semana é entre sexta-feira à tarde e segunda-feira de manhã. Qual o melhor momento entre sexta-feira à tarde e segunda de manhã para que você faça esse planejamento? É você que vai decidir. Aqui vão algumas dicas, mas a rotina de cada um é de um jeito. Então você deve pegar uma janela que eu te dei bastante interessante entre sexta à tarde e segunda de manhã para fazer esse planejamento. Sexta à tarde, por quê? Estudos. Lembra que a gente já falou do Christian outras vezes, o Christian Barbosa, ele tem um estudo bem claro, estatístico, de qual é o melhor momento para que a gente possa planejar essa semana. Sexta à tarde, segundo o Christian, é o horário ideal. Por quê? Sexta à tarde é o momento em que as pessoas começam a diminuir seu ritmo de trabalho e já começam a pensar no final de semana. Então, a sua capacidade mental de entrega, a sua capacidade de execução, ela cai. A capacidade de execução de terceiros, de outras pessoas que às vezes você precisa envolver numa atividade, também cai. O interesse cai, o número de e-mails baixa. Então, é um bom momento para você começar a fazer o seu planejamento semanal. Por quê? O planejamento semanal ela é uma atividade de repetição, ela é uma atividade de rotina, ela não é uma atividade criativa. Você não precisa estar muito disposto para fazer. É uma atividade que leva meia hora. Então, você ali no final do expediente de sexta, está fechando a sua sexta-tarde, você começa a pensar na semana seguinte e já começa a lançar o planejamento. Ao fazer esse planejamento, é muito comum a gente olhar para tarefas e algumas tarefas que são delegadas ou algumas tarefas que dependem de terceiros, elas estarem muito associadas a você disparar alguns e-mails. Então tem uma determinada tarefa que eu preciso que fulano faça tal coisa para mim. Já vou e disparo um e-mail, vou e disparo outro e-mail, vou e disparo outro e-mail. Sexta-feira à tarde é um bom horário para disparar e-mail, porque até a pessoa abrir na segunda de manhã tem um tempo bem elástico.
Tem pessoas que vão querer abrir essa caixa de e-mail no final de semana, já podem estar agilizando coisa para você, ou vão abrir só na segunda-feira. Mas você já dá esse intervalo maior para que terceiros possam ver. Então, sexta-feira à tarde seria o horário ideal para você fazer o planejamento semanal. Eu, Gustavo, muitas vezes não faço na sexta à tarde. E aí, o que eu costumo fazer? Ou no sábado de manhã ou no domingo de manhã. Ainda me sobram esses dois horários, por quê? Porque eu tenho o hábito de acordar muito cedo, como professor adquiri esse hábito e não perdi. Invariavelmente eu acordo às 6 horas da manhã, e isso facilita porque a minha família está dormindo, eu estou acordado e eu vou lá e faço esse planejamento ou no sábado ou no domingo. Tá legal? Não digo que você tenha que acordar cedo para isso, longe disso, mas é uma oportunidade para mim que tenho o hábito de acordar cedo, muitas vezes eu faço. O limite desse planejamento é a segunda de manhã. Por quê? Porque a partir de segunda à tarde, você já perdeu a sua segunda-feira, você já teve a segunda-feira sem planejamento. Logo a segunda-feira, que é um dia de problemas. Em geral, as maiores urgências acontecem na segunda-feira, por quê? Porque acumulou o final de semana. Muitas vezes a pessoa prefere não te aborrecer no final de semana, então ela acumula 3 dias quase de informações de urgência para te passar tudo na segunda-feira. Então, planejando segunda, tem que ser segunda cedo, antes do dia começar, e aí dali você já inicia o teu planejamento e já começa a tua semana. Último ponto. Quanto tempo dura meu planejamento semanal? Em geral, de 20 a 30 minutos. É o máximo de tempo que dura isso, não dura mais que isso, muitas vezes dura menos, e talvez os primeiros durem mais, porque você ainda vai estar se organizando, ainda vai estar inserindo uma série de informações nas ferramentas, talvez o seu primeiro planejamento semanal possa durar mais. Mas depois, com o tempo, você vai vendo que essa rotina te leva a 15, 20 minutos, no máximo 30, quando você tem muita coisa para anotar, muita coisa para inserir nos sistemas ou para tirar deles. Com isso, vamos aos passos do planejamento semanal nos próximos vídeos.